Essa história começa em 1972. Eu só fui parar no lar do Frei Luiz em 1978. E começou com um fenômeno extremamente estranho que aconteceu dentro da minha própria residência. Quinta-feira à noite, nunca mais eu vou me esquecer. Eu já estava na faculdade de medicina, no terceiro ano, estava tendo aula de tudo, né? Na Santa Casa de Misericórdia, que naquele tempo tinha uma atividade intensa, tinham várias faculdades que ali recebiam informações, e terminou as aulas e fui para casa. Já era mais ou menos 6, 7 horas da noite quando eu cheguei. Mais tarde meu pai chegou e me chamou reservadamente e me mostrou uma camiseta com uma mancha enorme de sangue na sua frente. Aí eu olhei aquela cena e falei assim: pai, o que houve? Você se machucou? Teve um acidente lá na fábrica? Ele era mecânico de teatro da Nova América, Companhia de Tecidos Nova América, lá em Del Castillo. Aí ele falou assim para mim: eu não sei se você vai acreditar, mas eu fui submetido a uma cirurgia hiperfísica. Cirurgia hiperfísica? Eu só vim anos depois saber o que era uma cirurgia hiperfísica. Você foi operado? Eu fui. Levanta a cabeça. Eu não tenho cicatriz nenhuma aí, mas eu fui operado. Quem te operou? Médicos espirituais. Mas como isso é possível? Bom, eu disse para você que você podia não acreditar, mas foi o que aconteceu. Foi operado onde? No estômago. Quem te operou? Tinham 2 médicos lá. Um chamava-se João Pedro e outro Frederico von Stein. Tá bem, então amanhã você vai comigo para Santa Casa e eu vou pedir um professor meu de gastroenterologia, o professor Toledo, que faça uma avaliação sua. Aí o professor Toledo avaliou, aparentemente não tinha assim queixa nenhuma importante, mas por via das dúvidas, naquele tempo não tinha endoscopia digestiva. O professor Toledo solicitou um exame chamado seriografia esôfago gastro e duodenal. Tem médicos aqui que sabem o que eu estou dizendo. Esse exame praticamente não se faz mais. Mandava o paciente tomar goles de um líquido contrastante, e à medida que o líquido ia descendo, esôfago, estômago, duodeno, intestino, iam se realizando múltiplas radiografias. Então nós víamos imagens estáticas. À medida que o contraste ia moldando o interior das vísceras, nós podíamos, por exemplo, ver a existência de um tumor. E eu nunca mais vou me esquecer que, quando meu pai estava realizando aquele exame, o colega radiologista me indagou: ele foi operado no estômago? O que eu ia responder? Foi? Tinha cicatriz nenhuma? Não. Mas tem alguns sinais aqui de que algum procedimento cirúrgico foi realizado. Boca fechada. Bem, eu só vim a ter tempo de me dedicar àquilo que meu pai me contava em 1978. Médio de efeito físico. Hein? Havia reuniões em que eu saíamos do Frei Luiz e eu não tinha tempo de levar ele em casa. Papai, vamos até o hospital que eu tenho um paciente para ver, me aguarda no estacionamento, depois eu te levo em casa. O carro fica empesteado com cheiro de cânfora e éter, a ponto de eu ter que parar o carro, abrir a porta para poder respirar. Pai, o que está acontecendo? Os médicos que estão te acompanhando estão te dando uma prova de que você não está sozinho. Nenhum médico na Terra está sozinho. Nem os que não acreditam nisso. Fui chegado a conclusões inabaláveis que não tem como voltar. Tão esmagado fui com essas evidências que eu achei que tinha que colocar isso em livros para orientar quem? A classe a qual pertence, a classe médica. E aí a minha vida virou para o avesso, a partir de 2014. Porque pacientes começaram a ler os livros que eu estava escrevendo e presentear seus médicos com livros. E os colegas começaram a entrar em contato comigo querendo saber o que estava acontecendo, o que era aquilo que eu estava colocando naquele livro. E tudo baseado na ciência. Ou eu me voltava para a direita e nada está acontecendo, ninguém vai se entregar na mão do cirurgião anestesiado se esse cirurgião acredita em fantasma, principalmente se ele disser que acredita em fantasma coberto por lençóis. Ou então eu me viro para a esquerda e vou pesquisar na ciência o que está acontecendo. Decidi virar para a esquerda. Múltiplos, grandes nomes da história e da ciência viram os mesmos fenômenos que nós estávamos vivendo e concluíram que era verídico. Eu vou tentar rapidamente mostrar o que aconteceu na minha vida. Vamos lá, pode passar o próximo. Todo mundo conhece essa imagem aqui. Nós estávamos participando de um simpósio lá no Centro de Convenções
do Fundão, um dos maiores centros de ciência do país, e o fenômeno vida estava sendo discutido numa mesa com cientistas. Um falando sobre a origem, outro sobre a evolução, outro sobre a finitude. E, para minha surpresa, me convidaram para falar sobre a continuidade. Será que a ciência já está acreditando que a vida continua após o fenômeno natural da morte? E tinha um físico sentado lá que disse o seguinte: olha, se nós colocarmos o núcleo de um átomo do tamanho de uma ervilha e colocarmos no meio do gramado do Maracanã, o primeiro elétron vai virar por fora do estádio. O primeiro elétron vai girar por fora do estádio. Então, nitidamente, ele estava dizendo que nós somos constituídos por espaços vazios. Eu tenho no meu corpo 7 octilhões de átomos. Se eu exprimir todos os espaços vazios, vai restar um resíduo na minha palma, que tão simplesmente deve ser energia. Se eu sou espaço vazio, cadê os meus sentimentos? Cadê a ternura, cadê a saudade, cadê o amor, cadê a consciência, cadê o pensamento? O espaço vazio dos neurônios, das secreções, da bioquímica? Não dá. Então a ciência está sendo empurrada sem nenhuma objeção na direção de acreditar em alguma coisa fora da matéria. Tanto nós sabemos que isso existe que estamos aqui, uma segunda-feira à noite. Próximo. Outra coisa que... Aqui está o que eu sou, o que vocês todos são. 7 octilhões de átomos em 10 trilhões. Bota por multiplicar. 50 trilhões de células. 50 trilhões de células. Essa estrutura toda aqui é fruto do acaso? Tudo é casual? O espermatozoide do meu óvulo se uniu com o óvulo da minha mãe, o espermatozoide do meu pai se uniu com o óvulo da minha mãe, tem um ovo, 2, 4, 8, 16, 32 células absolutamente iguais, chamadas mórula, um conjunto chamado mórula, e de repente uma dessas células forma uma célula do osso, outra neurônio, outra uma célula da pele, outra do pulmão, outra do estômago. Se são absolutamente iguais, o que é que está formando isso? O que é que está formatando o meu corpo? Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz, puxa a minha orelha, que existe uma forma extrafísica, que nós também sabemos, chama-se perispírito. E a ciência já está chamando de campo morfogenético. A ciência está se aproximando. Está dando o nome de campo morfogenético. Pode passar para o próximo. Outra coisa bastante interessante que existe em ciência são conjugações de fenômenos, de reações químicas e de fenômenos naturais, físicos, químicos, biológicos e por aí fora, chamados de complexidade redutiva. Para que se entenda que seja isso, eu mostro até para os meus alunos, duas faculdades de medicina, o UERJ e Souza Marques. Eu trato sempre a figura desse cartunista americano chamado Hugo Goldberg, um gênio. Era coqueluche da juventude da década de 50, 40. E ele queria, pode passar a próxima, queria, por exemplo, criticar os impostos americanos que eram extremamente altos. O que ele fazia? Pegava uma trombeta e ia para o meio da rua? Não. Ele pega um contribuinte, senta em cima de uma almofada de ar. Quando ele senta em cima da almofada de ar, é disparado um jato de ar na direção de uma bola de gás, que se aproxima de uma vela. Evidentemente, a bola explode. Quando ela explode, ela espanta um cachorro amarrado numa gangorra, onde tem uma bola de bilhar que cai em cima de outra gangorra que lança ao ar os impostos americanos, que se chocam com um chuveiro, na haste oposta onde tem um regador que despeja água em cima de uma planta, evidentemente a planta cresce, e na qual uma de suas folhas está montada uma mão mecânica que rouba a carteira do contribuinte. Por que isso é chamado complexidade redutível? Porque eu não posso tocar em nada desse desenho, senão o objetivo não é alcançado. Não posso botar uma rolha nessa almofada, a bola tem que estar cheia, não pode estar vazia, a vela tem que estar acesa, não pode estar apagada, o cachorro tem que estar muito bem amarrado, nenhuma outra folha dessa planta se prestaria a montar a mão mecânica, senão o objetivo não é alcançado. Aí está uma complexidade redutível. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, tudo que está acontecendo em nós nesse momento são complexidades redutivas. O que é que vocês estão vivendo? Porque os fótons da luz estão refletindo no meu corpo e está indo na retina dos senhores. Quando a retina é alcançada, uma cascata de reações químicas é disparada até a formação da imagem no nosso cérebro. A mesma coisa a coagulação sanguínea, o tato, o olfato, a audição, a embriogênese, a reação anafilática, tudo são complexidades redutivas. Qual é a diferença entre aquilo que eu mostrei e o que está acontecendo conosco? Aqui eu mostrei 4, 5, 6, 7, 8 etapas. Tudo que está acontecendo conosco são formados por milhares e milhares de etapas, das quais eu não posso tocar em um átomo ou uma partícula subatômica, senão o objetivo não é alcançado.
Aqui eu tenho o gênio do Goldberg. Quem estaria por trás de todas as complexidades redutivas da natureza? E tem mais, se eu for para fora, tudo continua. Se a distância entre a Terra e o Sol fosse menor, não podia ter vida, porque os nossos oceanos evaporariam. Se você vai para mais longe, não podia ter vida, porque os oceanos congelariam. Nesse momento estão entrando corpos celestes no nosso sistema planetário, alguns na direção da Terra, e são atraídos pelos grandes campos gravitacionais de Júpiter e Saturno, e nós estamos, então, sob uma forma de proteção. Tudo conspira para uma coisa chamada vida. Só que nós sabemos que a vida não existe só aqui, existe em todo lugar. Na casa do Pai existem muitas moradas. Toda vez que eu mostro isso diante de plateias eruditas, sábado vai ser uma dessa, falar perante a cadeira de Neurociência da UERJ. Vou mostrar isso. Fatalmente, uma pergunta vai surgir. Próximo. Se existe um planejamento inteligente para a vida, por que é que nós adoecemos? As religiões me dão informação sobre isso. As religiões estão me levando até a morte, né? Mas nada. Então, ela faz parte de uma encruzilhada. Eu estou numa encruzilhada. A ciência me diz que tudo é obra do acaso. Exemplo, a área que eu mais atuo, cancerosos. O canceroso é um azarado. Ele teve o azar de uma das 50 trilhões de células sofreu um acúmulo de mutações que levou à transformação de uma célula maligna. É muito azar. 50 trilhões de células. Próximo. Então eu estou no meio dessa encruzilhada, formado pelas religiões e pela ciência. Ciência, a religião está me levando até a morte. Não roubem, não matem, não prestem falso testemunho e por aí afora. E convenceram que eu tenho, ou que vou continuar vivo. O que mais? Nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Eu vou necessitar de algum alimento? Não sei. Quem vai me sustentar? Não sei. Onde é que eu vou morar? Não sei. Eu vou estudar? Não sei. Vou trabalhar? Não sei. As crianças continuam crescendo? Não sei. Idoso rejuvenesce? Não sei. Cego volta a enxergar? Não sei. Paralítico volta a andar? Não sei. Não sei nada. Então eu estou aqui. Só tem uma saída. Alguém vai ter que voltar do outro lado da morte para me contar o que está acontecendo. Porque eu, como cirurgião, já operei milhares de pacientes de corpos humanos, 44 anos de estrada, nunca encontrei um espírito dentro do corpo que eu opero. Hoje, menos ainda, porque eu não estou abrindo, estou trabalhando com cirurgias minimamente invasivas, evidentemente cercado dos meus alunos, que têm uma inteligência mais forte que a minha, uma velocidade de desenvolvimento dessa inteligência mais rápida do que a minha. Claro que eu vou trazer eles comigo. Ficamos trocando de lugar na mesa em volta do paciente. Próximo. Alguém já voltou do lado de lá para me contar essa história? Alguém já se recuperou depois de Fernando da morte? Próximo. Sim, mas aí os médicos também começam a sofrer tortura. Não dá para acreditar em ressurreição. Estou falando pessoalmente. Pessoalmente. Está certo que para Deus nada é impossível. Nada é possível. Só que dentro dos nossos conceitos, é muito difícil acreditar que isso tenha acontecido. Primeiro, porque o nosso amigo foi chicoteado quase até a morte. Segundo, não pode usar o telefone não. Se tem um outro tipo de tudo isso aqui, é que o celular também tem energia. Ele está com um outro tipo de energia. Tudo é doido, tá? Segundo, além de ter sido chicoteado quase até a morte, enterraram-lhe uma coroa de espinhos, segundo os historiadores, quando primeiro dos espinhos, 2 a 3 centímetros. Então chegou até a calota craniana. Terceiro, pregaram o cara numa cruz. Quarto, não satisfeitos, passaram uma lança no seu tórax. Os historiadores estudaram. Estão descritos nos evangelhos que primeiro saiu água, depois sangue. Patologistas estudaram o que pode ter acontecido, um choque cardiogênico. Então houve um decantamento dos elementos figurados do sangue das células, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas, para baixo, do derrame que aconteceu em volta do seu coração, no pericárdio, na membrana que envolve o coração. Em cima ficou plasma. Então o que aconteceu? Passou a lança, primeiro saiu plasma, depois saiu sangue. Se isso acontecesse há 2000 anos atrás, o que eu pensaria? Primeiro saiu água, depois saiu sangue. Depois os seus amigos, os seus parentes, o retiram da cruz, colocam numa gruta hermeticamente fechada no calor do deserto, e ele aparece com o corpo completamente reconstruído.
Não dá para o médico acreditar numa história dessa, cara. Eu vou a um templo, como ia, para assistir uma cerimônia de casamento, de batizado, fúnebre, mas ficamos por aí mesmo. Um compromisso social. Bem, então eu tenho que procurar um plano B. Esse é o plano A. Não me convenceu. Plano B, próximo. Bom, o plano B hoje eu estou chamando de transposição transuniversal e com materialização de espírito. Por quê? Porque eu vivo no universo, quando eu desencarnar, me separarei desse veículo que eu preciso para interagir com esse universo e vou me transportar para um universo paralelo a esse. Daí o nome do meu 6º livro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos. Para mim, o que a religião está chamando de plano espiritual, plano astral, plano celestial, é o que a ciência está chamando de universo paralelo. E chega a ser infinito, né? Então, não dá para mim compreender o que seja um Deus capaz de construir infinito do universo que se interpenetram. Por enquanto, só sei que ele existe, mas não dá para compreender. Bem, próximo. E aí você, se essa tela fosse a tela, a Lúcia Costa, e fosse até outra estrada que está passando aqui atrás, eu encheria essa tela com uma série de grandes nomes da história da ciência. Mas só posso colocar por aqui esses. Só tem fera. Vou pegar um aqui. Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução, junto com Charles Darwin. Arthur Conan Doyle, médico, autor do Sherlock Holmes. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses, onde eu estudei. César Lombroso, pai da medicina forense ou judicial. Claro que eu não podia deixar de colocar nesse grupo Luiz da Rocha Lima. Certo? Próximo. Pega 3 aí. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina, porque descobriu as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas, porque pode ter transfusão sanguínea e transplante. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina, porque descobriu a resposta anafilática. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas agora. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descobridor do raio catódico, do elemento talho, estágio radiante da matéria, e vai em frente. Qual é o denominador comum dessas feras aqui? Todos estudaram determinados indivíduos chamados médiums ou sensitivos, homens ou mulheres, extremamente raros em toda a história da humanidade, que entram em transe profundo, desmaio. Evidentemente deve estar associado à produção de grande quantidade do hormônio melatonina pela glândula pineal, o hormônio do sono. E quando estão nesse transe mediúnico, em sono profundo, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo um fluido energético de altíssima potência, daí a inacredibilidade, a ciência não acredita nisso, pela quantidade de energia que está envolvida, e que foi dominado por Charles Richer como ectoplasma. Próximo. Aqui está uma dessas figuras, um desses médios lá do lado de Frei Luiz, Ivan Ferreira, num transe profundo, emitindo, expelindo pelos seus orifícios naturais do corpo, boca, nariz e ouvido, poros, um fluido energético similar, ou parecendo uma espuma de barba, e até hoje eu não sei como é que ele conseguia respirar com os seus nariz e a sua boca entupida pelo ectoplasma. Então, é com este fluido de altíssima energia que os espíritos que estão em universos paralelos ao nosso podem se teletransportar e aqui se materializar durante alguns momentos. E fique bem claro, para quem nunca escutou o fenômeno, ouvir falar em materialização de espírito. Se estivesse com esse espírito materializado aqui, todo mundo estava vendo. Se ele falasse alguma coisa, todo mundo ouvia. Se ele exalasse algum odor, todo mundo perceberia. Se os senhores pegassem o seu celular e fotografassem, ia aparecer na chapa fotográfica, na tela do telefone, a entidade materializada. Porque ela se teletransportou e se materializou durante alguns momentos. 2 principais motivos: os nossos mentores espirituais se servem para permitir tais fenômenos extremamente raros. Primeiro, auxílio de pacientes graves, porque quem mais se teletransporta, se materializa, são médicos que já tiveram um corpo igual ao nosso. Segundo, lampejos. Lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, título do meu 5º livro. Os médicos serão médiums. Eu vou desencarnar, vou reencarnar. Quando eu voltar, vou fazer prova para a faculdade, vou entrar. Quando eu entrar, abre a boca.
colherão células da minha mucosa bucal e vão fazer um escrutínio do meu ADN e verificar se eu tenho a mediunidade na minha genética. Se tiver, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Não há como eu voltar. Só posso seguir em frente. Mais uma vez, lembrando que eu estou colocando uma posição pessoal diante de tudo que eu vi. Próximo. Bom, aqui está uma dessas experiências feitas com o William Crookes na casa dele. A médica que ele utilizava tinha 15 anos, Florence Cook. Haveriam portas secretas, alçapões na casa de William Crookes que ele não conhecesse. Havia reuniões que a Kathy King, que aqui está materializada e fotografada, aparecia ao lado da Florence Cook, as duas juntas. E o William Crookes, evidentemente, evidenciou que eram duas entidades diferentes, como nós vimos isso acontecer no lar de Frei Luís. O William Crookes chegava a escutar o pulmão dela e verificava que era diferente na audição da respiração da médium, principalmente num dia que a médium estava resfriada. Então, a qualidade da respiração da entidade materializada era melhor do que a do médium. Ele palpava o pulso e sentia as pulsações, ele auscultava o coração. Então, essas entidades, quando se teletransportam, se materializam, apresentam um sistema circulatório completo. Nas nossas reuniões de materializações do lado de Frei Luís, quando as entidades passavam próximo a mim, você também é testemunha disso, nós podíamos escutar até os talidos dos ossos no caminhar, o arfar da respiração, porque quando se teletransportam, mergulham no nosso meio extremamente denso, respiram com grande dificuldade. Então eu estou falando de quê? De religião ou de ciência? Das duas. São duas faces da mesma moeda. Está se descortinando à nossa frente, uma ciência assustadoramente mais profunda do que aquela que nós conhecemos. E eu não tenho preocupação com isso, sabe por quê? Pelos contatos que nós temos com os colegas médicos. Paulo César, não se preocupa não. Quando você chegar do lado de cá, em 1 hora, você vai aprender o que na Terra ficava anos estudando. E você está pensando que esqueceu alguma coisa que você estudou? Quando você passar por lá de cá, naturalmente, tudo que você aprendeu voltará naturalmente à sua memória. Eu entrei para a faculdade em 1970. O que eu lembro hoje? Aquilo que eu faço? Aquilo que eu ensino? Mais nada. Está tudo guardado no meu cérebro quântico. O esquecimento é uma dádiva divina. Eu não me lembro nem o que eu comi anteontem. E se eu me lembrasse o que eu fiz, por exemplo, na Inquisição? Estou sendo bem claro. Próximo. E ainda tem mais. Olha, você está pensando que você esqueceu tudo que você aprendeu nas outras vidas? Tudo que você aprendeu nas suas vidas também voltará à sua memória. Quantas vezes eu já reencarnei? 20, 30, 40? Quantos países eu habitei? Quantas religiões eu pertenci? Quantas famílias? Quantas raças? Quantos regimes de governo? Eu falei isso lá no Senado. Então, quer dizer, na hora que a ciência comprovar essas verdades que nós sabemos, acabou todas as motivações para guerras, para intolerâncias. Então está na mão da ciência agora. A ciência está indo e as religiões foram até onde podiam ter ido. Está faltando o quê? União das duas. Médium inglesa, Ellen Duncan, foi presa durante a Segunda Guerra Mundial. Sabe por quê? Através da sua mediunidade, da sua ectoplasmia, estavam se materializando marinheiros que tinham morrido em navios britânicos afundados pelos nazistas. E o governo britânico estava escondendo isso do povo, muito martirizado pelos bombardeios dos aviões alemães. Numa reunião de materializações, começam a se materializar espíritos de marinheiros que tinham morrido, e o governo tentando esconder. Sabe o que fizeram? Mandaram um grupo de policiais disfarçados em uma dessas reuniões. E tentaram prender a entidade materializada, simplesmente ela se dissolveu nas suas mãos. Acabou presa. Sabe sobre que argumento? Uma lei contra a feitiçaria do século XVII. Vejam a dificuldade que é de nós aceitarmos essas verdades. Aqui está um espírito de Albert Stewart, um espírito masculino, materializado às custas de uma médium mulher. É assim que nós vimos isso acontecer, Tereza. Saiu da cabine recoberto com mantos luminescentes. Uma das condições físicas para que isso aconteça é a ausência de luz. Os fótons afetam o ectoplasma que sai do médium, tanto os fótons da luz artificial quanto a luz natural. Se tu está na escuridão completa, como é que tu vê uma entidade materializada? Porque quando ela sai da cabine, ela tem bioluminescência. Ela apresenta luz sendo emitida pelo seu corpo, pelas suas vestes. Eu acho que esses mantos brancos
que revestem uma entidade materializada é que devem ter dado origem, no passado, às histórias de fantasmas cobertos por lençóis. Próximo. Bem, alguém desconhece essa cena? Jesus no Monte Tabor, rodeado por Moisés e Elias. Moisés já tinha morrido há mais de 1500 anos. Elias há mais de 800 anos. E eles aparecem ao lado de Jesus no Monte Tabor. Pergunta a todos que aqui se encontram, me honrando com a sua atenção. Alguém que aqui se encontra, diante de uma cena dessa, conseguiria dormir? Esse aqui que continua acordado, não tentaria acordar os outros dois e não conseguiu? Os evangelhos os três estavam sonolentos. Antes deles se desmaterializarem, estou sendo bem claro, que é o que eu acho que aconteceu, despertaram e viram, se assustaram. Mas estavam em sono profundo. Os historiadores modernos estão dizendo que o Monte Tabor era muito íngreme. E esses discípulos que acompanhavam Jesus chegaram lá exaustos. Cara, pelo amor de Deus, se eu escalasse o Morro Everest a pé, diante de uma cena dessa, eu nunca dormiria. Então a gente começa a ter lampejos de informações científicas do que aconteceu. Não existem milagres. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Mas milagre não existe. Existe milagre. Eu, hoje de manhã, operei um paciente no Hospital Moderno aqui no Rio de Janeiro e fiz um milagre. Na hora que eu fui lavar minhas mãos e meus punhos e meus braços, eu não toquei nada. Passei a minha mão em frente a uma célula fotoelétrica e a água saiu da torneira sem que eu tocasse nada. Se eu tiver com uma criança ou um selvagem do meu lado, ele vai achar que eu fiz um milagre. Estão entendendo? Então, nós somos privilegiados, porque nós temos uma coisa chamada o Consolador Prometido, que está nos trazendo informações científicas claras que não poderiam ser dadas há 2000 anos. Próximo. Eu falei aqui que nós vemos a entidade materializada pelas suas roupas luminescentes. 2 anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus. Todo mundo vendo. As mulheres chegaram lá, todas elas vendo. Eu estaria exagerando em achar, diante de tudo que eu vi, que estão aqui 2 espíritos materializados? Será que eu estaria exagerando? Colocando como hipótese. Evidentemente, quando eu desencarnar, isso tudo vai ser colocado como claro à minha frente. Como me custa essa espera? Mas quando eu passar por lá de lá, eu quero compreender se tudo que eu acho que é a verdade é verdadeiramente a verdade. Próximo. Qual o médico que vai acreditar nisso? Qual é o médico que vai acreditar nisso? Cego de nascença. Eu tenho na minha boca, as jovens não vão contar nada para o namorado nem para a namorada. Eu tenho só na minha boca 10 tipos diferentes de micro-organismos. Vou cuspir na terra, juntar com os milhões de micro-organismos na terra, fazer uma lâmpada, aplicar no olho do cego e ele vai voltar a enxergar. É isso que afasta as classes eruditas, científicas da atualidade das religiões. Não tem condições de acreditar em milagre. Beleza? Você vai se espantar com o que você vai ver agora. Próximo. Gilberto Arruda. Frederico Nele encarnado. Entendo a encarnação como uma posse completa do corpo do médium pela entidade. Quando isso acontece? O médium nada percebe e depois nada se lembra. Inclusive fala em línguas desconhecidas pelo fenômeno da xenoglosia. Cuidando, sabe de quem, beleza? Luiz da Rocha Lima. Como as reuniões são feitas na penumbra, naquele tempo se fazia o quê? Uma fotografia com filmes, com filtros infravermelho. Então vocês estão percebendo a dificuldade, a nitidez da figura. Mas, claro está que uma substância branca está sendo expelida pela boca e pelo nariz do médium. E se isto tivesse acontecido há 2000 anos, o que é que eu pensaria? Então, o que é que eles estão nos dizendo? Então, certo? Para cada célula do corpo físico, nós temos um componente extrafísico no perispírito. E se eu soubesse, através de conhecimentos científicos, como teletransportar as células do perispírito de um cego para o seu olho físico, que está inoperante? Para isso eu precisaria de quê? Energia. Conhecimento científico, estudo.
Energia não me falta, porque o ectoplasma está em todo ser vivo. Se eu pegar aqui 60 gramas desse amigão aqui, 60 gramas, você tem só nos 60 gramas do teu corpo 100 bombas atômicas. Quem disse isso é física. Quem está dizendo isso é física. Utiliza energia igual a mc ao quadrado. Você vai fazer o cálculo. Eu tenho 90 quilos, 90 mil gramas, 161 mil bombas atômicas. Então a energia não me falta. O que falta? Utilização de forma inteligente. Se eu soubesse como utilizar toda essa energia de forma inteligente, isso sem falar nas extrafísicas, né? Nas espirituais, como é que ectoplasmia? Talvez eu conseguisse acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Estou falando algum absurdo? Por que eu não faço? Não tenho controle, cara. Eu não tenho controle do meu pensamento, das minhas atitudes, não tenho. Passei um dia desse para o Grajaú, venho eu com o meu carrinho. Um centro, prata. Certo? 0 quilômetro. Aí para no sinal. Vem um rapaz, com seus 13, 14 anos, muito bem vestido, com uma mochila nas costas. Quando passa ao contrário do meu carro, está uma cusparada no meu para-brisa, que eu passei a ser inoperante de vir para qualquer coisa. Para complicar ainda, faltava água no meu limpador. Toda vez que eu estou deparado com esses desafios, eu faço uma prece, peço forças. Eu pedi forças a Deus. Senhor, permita que eu utilize 160 mil bombas atômicas e direcione quanto esse irmãozinho a começar a pedir no skate, a começar pelo skate. Então, eu não tenho controle. Se eu tivesse controle, se eu tivesse esses super sentidos que eles têm, quantas vezes nós vimos a entidade materializada olhando o corpo do paciente, como se estivesse vendo transparência ao interior do corpo? Quantos diagnósticos eu faria se eu tivesse visão por transparência? E a desmaterialização de peças cirúrgicas, inclusive, cara, eu não vou falar tudo, senão ninguém vai comprar meus livros. A desmaterialização de uma válvula mitral defeituosa num professor meu de cirurgia, um dos maiores cirurgiões que eu vi atuar, que não acreditava em nada, na minha frente com mais 4 colegas médicos, Casola, José Carlos Campos, Paulo Roberto e Luiz Augusto Queiroz, cardiologista. 5 dentro disso acontecer. Paulo César? Sim, Frederico. Você está vendo o que está acontecendo? Sim. Fale em voz alta sobre o que você está vendo. Frederico, é onde você está massageando o tórax do meu professor? Eu estou vendo uma poça de sangue. E no meio dessa poça de sangue estou vendo alguma coisa branca. Pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral dele veio na minha mão. Ele estava com uma insuficiência mitral, uma asma cardíaca. O coração não conseguia empurrar todo o sangue para frente, voltava, se acumulava nos pulmões, asma cardíaca. Não acreditava em nada. Frederico, um olhando para o outro, aquela peça ensanguentada, e na penumbra, mas com alguma luz acesa, elétrica, azul, em cima do leito, na cabine e acrílico. Então todo mundo estava vendo. Frederico, eu posso fazer a pergunta? Pode. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele pode fazer? Como é que ele está vivo? A medicina do futuro saberá como fazer isso. Nós fomos desmaterializando a válvula mitral e à medida que ela ia sendo desmaterializada, nós íamos materializando no local uma prótese de ectoplasma que adquire as mesmas características orgânicas do receptor, então não terá rejeição. Um mecânico de automóveis poderia me dar uma resposta dessa? Presta atenção, quantas coisas foram colocadas na minha frente, hein? Próximo. Então está aqui a forma extrafísica. Está aqui o que acontece quando o espermatozoide do meu pai se uniu com o óvulo da minha mãe. Eu vou acreditar então em quê? Que existe uma onda de probabilidades na formação completa de todas as células do organismo? Não. Existe uma forma extrafísica moldando tudo aquilo que acontece em nós. Próximo. Aqui está a materialização de um espírito de 85 quilos. Consegue, não é? Quando eles manipulam, em questão de segundos, 141 mil bombas atômicas. Eles manipulam. Qual a energia envolvida na teletransporte e materialização de um espírito de 85 quilos de massa corporal? Se 60 gramas de matéria tem 100 bombas atômicas, 85 mil, 141 mil bombas atômicas. E você comigo viu várias vezes a entidade entrar dentro da cabine e em segundos outra sair. Que inteligências são essas? São inconcebíveis a qualquer cineasta, a qualquer futurista.
a qualquer escritor de ficção científica, não há condições de nós imaginarmos uma inteligência capaz de controlar tamanha energia de forma inteligente. Em segundos. Próximo. Eu fui falar isso lá no Portugal, beleza? E o cálculo que me foi dado num livro chamado Espírito e Matéria é de que a materialização de um espírito seria suficiente para iluminar o Rio Grande do Sul por 161 anos. Aí eu peguei o mapa de Portugal e botei dentro do Rio Grande do Sul. Quantos Portugais cabem dentro do Rio Grande do Sul? 3,5. Então, a materialização de um espírito seria suficiente para iluminar Portugal por 492 anos, quase o mesmo tempo que nós existimos como país. Cara, estamos em família, hein? Por isso eu utilizo essas palavras assim. O que acontece, que aconteceu no lado de Frei Luís, não aconteceu em lugar nenhum do mundo em toda a história da humanidade. Materialização de espíritos decaídos, como está nos nossos espíritos decaídos materializados, até o século XIX não tinha máquina fotográfica. Então, ainda mais para você fotografar espíritos, tá bem, espíritos evoluídos, bem intencionados, tudo bem, mas espíritos decaídos, com tudo que está descrito nos livros do André Luiz, deformidades terríveis, um deles aparece na porta da cabine com a roupa de um carrasco da Idade Média. Aquele roupão pesado, mas era comandado pelo almirante Carlos Melo, né? Aquele roupão pesado, parecendo tecido quadriculado escocês, com vários cadastros brancos em volta da cintura, um capuz com 2 rombos no olho, e ele aterrorizado, está sendo fotografado e materializado. Depois dessa reunião, o padre Isabel, assistente do Frei Luís, chamou o Rocha Lima e disse assim: olha, esse carrasco aí, desde que ele desencarnou, ele não consegue tirar a roupa de carrasco do seu perispírito. Ela está soldada no seu perispírito. Então ele não pode reencarnar. Se ele é um carrasco da Idade Média, ele está padecendo com isso há séculos. Então, eu acho que eu tenho que tomar um certo cuidado se eu for colocado como um secretário de saúde, aqui como aconteceu no Rio de Janeiro. Se eu desvio mais de 300 milhões de reais, quantas cabeças eu estou decepando? Então, não vejo solução, salvação para a humanidade que não seja comprovação científica do que as religiões pregam, principalmente o Espiritismo. E o Espiritismo kardecista cristão é a única vertente religiosa que tem a ciência junto. Próximo. O próprio Kardec disse: se a ciência amanhã, se a ciência amanhã nos comprovar que estamos errados, o Espiritismo se muda de direção. E aí onde eu vou falo isso. Aqui nos Estados Unidos, na França, em Portugal, no Brasil inteiro. Depois de tudo que eu falei, convido a plateia para 4 reflexões. Primeiro, e se algum médico estivesse presente em uma dessas reuniões? Segundo, pode passar o próximo. Segundo, e se algum médico já falecido, porém vivo, em outro plano de existência, ali se materializasse? Próximo. Terceiro, e se fosse possível diálogos entre esses 2 médicos? Próximo. Quarto, e se tais diálogos continuassem a ocorrer ao longo de 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Vou voltar como? Para onde? Começar tudo outra vez? A estrela de Belém, o nascimento do Cristo, o Rei Magos, Sermão da Montanha, crucificação, a sua materialização, eu não acredito em ressurreição. Tudo aconteceu e precisa ser lembrado exaustivamente, sempre. Porém, eu não consigo ficar paralisado ao que aconteceu há 2000 anos. Eu busquei uma fé raciocinada, uma fé racional, lógica. Então eu hoje acredito porque sei, não porque um sacerdote me disse, não porque pessoas que eu tanto amo, meu pai e minha mãe, me disseram. Eu sei porque eu sei. Eu vi isso acontecer. Então eu tenho respostas lógicas. Me torna melhor? Não. Frase do Rocha Lima, quando me viu com aquele entusiasmo de um recém-saído dos bancos da Universidade de Medicina, com 26, 27, 28 anos, vendo isso tudo acontecer, você pensa que vai modificar o mundo. Você vai mudar o eixo do mundo, vai verticalizar o mundo. Aí o doutor dele na minha cara falou assim: cuidado, doutor. O fenômeno não modifica ninguém. O que modifica é a reforma íntima.
E há quantas encarnações eu estou tentando fazer a minha reforma? Próximo. Frei Luís Frederico Gonçalves. Vocês estão vendo aqui um médico desencarnado, materializado. Quando se materializou e foi fotografado, tanto que impressionou uma chapa fotográfica, apareceu com o livro nas mãos em homenagem ao Frei Luís, que era alemão, veio para cá na primeira metade do século XX, se radicalizou na Serra do Rio de Janeiro, num mosteiro em Petrópolis, era ele que cuidava dos jardins. Ele adorava livros e violetas. Em homenagem a ele, ele se materializou com o livro na mão. Sabe por que ele foi para lá? Aliás, cirurgião do exército nazista. No nosso educandário, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor do Frei Luís, que também era alemão. Ele se incorporava no Benayon, não sei se você conheceu. Falava inglês, em alemão, perdão. Alemão, saudava Hitler, batendo os pés. Heil Hitler! E havia um senhor no nosso grupo que era austríaco, entendia tudo que ele falava. Quando ele caiu na realidade do que ele tinha feito de errado e continuava fazendo, ficou 10 anos sem se manifestar. Quando voltou a se manifestar, o Gilberto Arruda já estava no nosso grupo. Porque você sabe onde ele teria ficado esses 10 anos? Olha, esses 10 anos ele estava em recuperação e aprendizado. Principalmente com quem? João Pedro, o líder dos médicos que atuam no lado de Frei Luís. Ele tem uma escola, provavelmente uma universidade de ectoplasmia do lado de lá. É quando eles encarnar, vão ficar de joelho na porta da escola dele, pedindo uma vaga. Próximo. Então, pode passar o próximo. É aqui que eu estou esmagado. Bota isso a face oculta da medicina. Nenhum médico está sozinho, nem os que não acreditam nisso. E aí a minha vida virou para o avesso. Passou de 60 mil livros vendidos, só esse. E se você somar todos, passa de 150 mil. 2014, 2015, 2016, 2017, 2019. Agora eu estou com dois. Eu escrevo com a mão esquerda e com a mão direita. E aí houve uma oportunidade, eu não estou entendendo bem por que eu estou nessa história. E aí houve uma oportunidade recente, 3 ou 4 meses atrás, que o nosso irmão médium, Nelson Soares, foi atendido numa reunião de sábado como enfermo, não como médium. E quando ele estava no leito, Pierre, que muitas vezes se materializou, nele se encarnou, tirou ele do leito e falou com o Wilson: preciso falar com o Paulo César, vamos chamá-lo. Não, eu vou até onde ele está. Desceu do leito, caminhou até a cabine de acrílico, me abraçou e falou assim: cá entre nós, que eu não estava entendendo por que eu estou nessa. Paulo César, não pare de estudar, porque a sua missão está só começando. Eu estou fazendo esse mês 70 anos. E essa missão está só começando. Então salta aos meus olhos que isso vai continuar nas próximas encarnações. Mas enquanto eu tiver força, eu não vou realizar essa coisa. Tá? Próximo. Ore por mim que eu não tenho tempo de rezar. Esses livros se baseiam em quê? Diálogo entre esses dois médicos. Um encarnado e outro materializado pela ectoplasmia. Próximo. Eu vou mostrar algumas perguntas que ao longo desses 40 anos eu consegui fazer ao Frederico. Porque os pacientes metidos da cirurgia superfísica, daquela que eu vou mostrar uma delas, não acusam dor durante o procedimento. Sem dor nenhuma. Próximo. Olha aí, cirurgia superfísica. Sangramento. Aí apareceu uma coisa branca aqui nessa ancha. Rocha Lima está aqui sendo operado pelo Frederico, encarnado no Gilberto. Aí foi daqui que eu puxei. Sabe? Ainda pediu para o Frederico, tá bem, entendi como é que o paciente está vivo. Posso fazer outra pergunta? Pode. Posso mandar fazer o exame dessa peça? Pode. Mandei 2 patologistas examinados, todos os 2 concluíram que era tecido cardíaco. Então isso é uma cirurgia hiperfísica, que ultrapassa os limites físicos do organismo. Frederico, você tem ultrassentidos, você tem a visão por transparência, você tem visão microscópica, ultramicroscópica. Você não pode fazer tudo que você faz sem precisar sangrar? Não dá para poupar os capilares? Sim, sei. Então por que tem que sangrar? Para aumentar a fé do paciente e a sua. Beleza? Acho que tinha alguém ali na porta para entrar ali, ó. Tem gente aí, abre a porta aí. Alguém quer entrar, beleza? Tem gente aí querendo entrar aí.
Está saindo já. Próximo. Frederico, então como é que o paciente não sente dor? O mecânico do automóvel não tem essa resposta não. Ele disse que os anestesistas, o Io Nakaya, por exemplo, de origem japonesa, né, oriental, sabem como estimular o sistema nervoso dos pacientes a produzirem substâncias chamadas endorfinas e encefalinas. Endorfinas, morfina interna, tem em todos os nossos neurônios. Algumas dessas endorfinas têm potencialidade anestésica até 200 vezes maior do que qualquer morfina que você compre no mercado. Uma vantagem, não leva à dependência química. Isso foi descoberto em camelos e dromedários do deserto, mastigando frutos cheios de espinho, sangrando das gengivas, apanhando no condutor. Aí os biólogos foram pesquisar e encontraram essa substância no plasma dos animais. Endorfinas e encefalinas. Quer dizer, então eu estou vendo uma tremenda ciência que está se descortinando na nossa frente. E se o nosso anestesista soubesse fazer isso? Próximo. Por que com frequência vejo você e outras entidades, Frederico, atuar em região do corpo do doente distante da área enferma? O paciente está com uma isquemia coronariana, ele está atuando no abdômen. O paciente está com um tumor no estômago, ele está atuando no cérebro, no crânio. Ele está com um tumor no cérebro, ele está atuando no tórax. Por que ele mais perto? Vou mostrar a resposta e não vou fazer comentário nenhum. Próximo. A preocupação do enfermo sobre a região órgão que ele sabe estar doente dificulta a nossa atuação. Desviamos então a sua atenção para outra área, mas na realidade confeccionamos um túnel de ectoplasma até a zona verdadeiramente doente e ali realizamos o procedimento necessário. Sem comentários. Próximo. Como correlacionar a existência de Deus com as doenças da infância? A pergunta foi porque eu estava passando pelo corredor do Hospital Universitário Pedro Ernesto, encontrei com o ex-aluno que hoje é um tremendo cirurgião de cabeça e pescoço. Tudo bem, Renato? Tudo bem. O que é que você vai operar aí? Vou fazer a traqueostomia do paciente, vai abrir a traqueia do paciente. Por quê? Vamos lá na sala que eu vou te mostrar. Aí entrei na sala de cirurgia. Pega um paciente anestesiado com um tumor maligno no pescoço, do tamanho da cabeça do paciente. Comprimindo a traqueia, não estava conseguindo respirar. O Leonardo fez uma traqueostomia. Algumas semanas depois, o paciente morreu. Idade do paciente: 6 meses. E aí eu olhei aquele quadro. Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança. Olha ali, naquela tela iluminada, negatoscópio, estava a tomografia da mãe grávida. Na tomografia da mãe grávida aparecia o feto com um tumor maligno no pescoço. Próximo. Foi isso aí que eu vi. 6 meses. Sarcoma infantil. Quer dizer, cadê Deus? Está passeando? Está dormindo? Está distraído? Está sonolento? Qual é a corrente religiosa que explica uma coisa dessa? Um dia desse eu perguntei, mistérios da cristandade. O porquê não faz parte do nosso vocabulário. Temos que nos manter firmes. Como é que eu vou pedir uma criança de 6 meses com sarcoma infantil no pescoço que ela se mantenha firme? Como? Então, é isso que afasta as classes eruditas e científicas das correntes religiosas. Não acreditamos em milagres. Então, eu quero entender a existência de um ser infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio, onipresente, onipotente, onisciente, que permite uma tragédia biológica dessa, uma criança que nem nasceu. Fez mal a quem? Próximo. Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito, tudo se esclarecerá. Mas se a criança nem nasceu, como é que as impurezas pararam lá? Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz, puxa a minha orelha, em vidas passadas, cara. Não tem saída, é matemático. Tu planta o que você quiser, tu vai colher. Matemático, não tem saída. Aqui está a salvação e aqui está o esclarecimento completo da humanidade. Tudo que está acontecendo de tragédia é fruto da ignorância. Se soubesse o que nós sabemos, não estávamos fazendo o que estávamos fazendo. Próximo. Veja a importância do espiritismo nessa história. O espiritismo não é uma filosofia, uma doutrina somente terráquea, não. Ela é universal. A Boa Nova, o Evangelho é universal. Onde tem vida, vai ter mais. Esses filmes aí de guerra entre mundos, guerra nos planetas, de civilizações ultra evoluídas, utilizando armamentos terríveis,
Isso não existe. Eu posso ir lá para me distrair com aquelas imagens. Quanto mais evoluída uma civilização, mais conhecedora dessas verdades ela será. Ela não saberá da existência de vida nos outros universos, das energias mediúnicas, das energias plasmáticas. Então, se der tempo, eu falo o que é uma coisa chamada paradoxo de Fermi. Como você e outras entidades médicas podem visualizar o interior dos corpos dos doentes trazidos para tratamento? Próximo. Eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Cara, quantos diagnósticos eu faria se eu tivesse esse sentido? E terei no futuro, eu sou imortal. Vou aprender indo e voltando cada vez mais. E quanto mais eu aprender, ciência, tecnologia, merecimento, amor, mais feliz me sentirei, porque poderei melhor praticar o bem. Isso está de acordo com o que nós encontramos nos livros do André Luiz, do Emmanuel, vai por aí fora. Próximo. Como você distingue uma célula sadia de uma enferma? Próximo. E eu a distingo porque suas vibrações são diferentes umas das outras. Se ele vê a célula vibrar, ele tem visão por microscopia. Senão ele poderia ver uma célula vibrar. Próximo. Frederico, isso é um exemplo de matéria scan. Nós já estamos usando antimatéria no escrutínio do corpo humano. Esse exame aqui, cada ponto luminoso desse é uma metástase, que nenhum outro exame mostra. Isso aqui está baseado em quê? Nas vibrações das células. Ele está dizendo que vê isso aqui com os sentidos dele. Tem visão por transparência microscópica e capta a vibração e a coloração de células. E as distingue de uma célula sã e uma célula enferma, por exemplo, cancerosa. Próximo. Até onde vai sua visão microscópica, Frederica? Aí você começa a perder o controle. Sabe por quê? A curiosidade científica vem aflorando, você quer saber tudo. A ponto de eu ser, está no livro A Face Oculta da Medicina, advertido por ele. Foi a primeira vez que ele falou comigo. Eu estou atento naquela reunião de atenção, vendo a entidade materializada, iluminada, como se flutuando alguns centímetros do chão, caminhando entre os leitos, cuidando daqueles presos. Meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou vendo? Que ser é esse? Que médico é esse? Por que ele não vem falar comigo? Por que ele não explica o que ele faz? Onde é que ele está? Aí o Frederico, pela primeira vez, lá no quinto leito, se voltou e veio caminhando lentamente na minha direção. Será que ele captou o meu pensamento? Será que ele percebeu a necessidade de informação que tanto eu quero? Parou diante de mim, ficou alguns segundos me olhando, materializado, hein? E aí, pela primeira vez, eu ouvi a voz da entidade materializada, de longe, similar à do Gilberto. E ele falou: Paulo César, se você continuar com seu olhar de curiosidade sobre mim, serei obrigado a interromper o atendimento aos enfermos. Quebrei a psicofia. Vocês percebem o amor de Deus, não é julgamento nem crítica, como comportamentos que não são aceitos ao propósito das reuniões, pode causar isso que o Paulo está narrando. É muito importante explicar. E abre brecha a penetração de entidade que não tem o mínimo interesse de que todas essas verdades surjam num planeta de prova de expiação. Próximo. Frederico, isso aqui ele está dizendo que vê. Ele pode. Para me ver uma estrutura dessa intracelular, eu vou precisar de um microscópio eletrônico de aumento de até, sente-se na cadeira para não cair, 400.000 vezes a imagem. Ele está dizendo que vê. Próximo. Frederico, você é capaz de alcançar com a sua visão o átomo e as partículas subatômicas? Resposta, próximo. Não. Eu ainda não. Mas espíritos mais evoluídos que eu podem. Um dia deles fizeram uma pergunta com toda a humildade, hein? Estamos em família. Paulo César, quantos médicos estão trabalhando na Terra? Milhares, talvez milhões. Quantos médicos já passaram pela Terra? Milhões. Quantos médicos viram o que você viu? Alguns. Eu, Gazola, Paulo Roberto, Zé Carlos, Luiz Augusto Queiroz. Então eu acho que eu tinha a obrigação de trazer isso a público. Principalmente a quem? A nossa classe, a classe médica. Porque a saúde humana é muito importante para o governo espiritual. Você não pode fazer nada sem saúde. Pegou um resfriado, você não pode trabalhar. Você não pode ser papa, não pode ser presidente da ONU, você não pode ser nada. Então, faltou a saúde, ele vai precisar de quem? Do médico.
Ninguém vai poder cumprir as suas missões se não tiver saúde. Próximo. E para terminar, Frederico, qual a razão espiritual para essa doença chamada síndrome de Larsen? Resposta: a Inquisição. Entrou numa das nossas reuniões públicas uma senhora empurrando uma cadeira de rodas. Estava na cadeira de rodas uma jovem com 30, 31 anos, toda deformada nas articulações. Nas articulações. Demasiada uso de corticoide, traqueostomia, dor de busgalhados. Aí entrou aquela senhora, a mãe da menina, com aquela tranquilidade, aquela resignação. Aí o Frederico, encarnado no Gilberto, olhou e falou assim: Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. O que nós fazíamos, Frederico? Essa jovem era uma das nossas cúmplices na manipulação dos instrumentos de tortura da Inquisição. Aí eu me aproximei da mãe da menina. Minha senhora, como é o nome da doença da sua filha? Síndrome de Larsen. Anotei e fui para casa do Google. Próximo. Doença genética incurável. Joseph Larsen, cirurgião ortopedista, que descreveu em 1950. Daí o nome, síndrome de Larsen. Afeta 1 em cada 100 mil indivíduos, doença rara. Mutação genética única. Dos 25 mil genes que eu tenho, a doença afeta 1, faz FNLB, no cromossoma 3. Proteína que se altera, o gene está errado, a proteína que ele fabrica está errada. E onde é que entra essa proteína? Nas articulações dos fetos, na conjugação das articulações fetais. Se a proteína está errada, o que acontece com as articulações do feto? Se soltam, luxam, antes da criança nascer. Solta o cotovelo, solta o ombro, solta o punho, solta as vértebras, solta o joelho, solta o tornozelo, solta o quadril, solta tudo. E continua depois que a criança nasce. Próximo. Olha aqui. Olha aqui. Tá? Olha aí. Próximo. Foi mais ou menos uma jovem com esse tipo que eu vi. Observem as alterações nas articulações. Bem, se eu estivesse diante de uma plateia de alunos de medicina, parava por aqui. Doença genética rara, tem tratamento, mas não tem cura. Acabou. Mas eu estou diante de uma plateia esclarecida e espiritualista. Então eu vou dar mais um passo. Eu vou mostrar as lesões causadas pelos instrumentos de tortura da Inquisição. Próximo. Eles amarravam a vítima pelos punhos por trás e levantavam. Já imaginaram a dor que essa vítima sentia nessas articulações? Ainda tinham cuidado de colocarem peso nos tornozelos cada vez maiores. Algumas vítimas deles soltavam e antes de atingir o chão, prendia a corda. O corpo se desprendia, ficava só os braços presos na corda. A vítima morria de hemorragia. Próximo. Aqui está o estrapado, botava uma espécie de trapézio, pendurando pesos cada vez maiores. Aqui está a roda, puxa os braços para cá e puxa as pernas para lá. Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, que as lesões todas eram onde? Nas articulações, exatamente iguais às lesões causadas pela síndrome de Larsen. Quando eu vi isso, eu fiquei estarrecido, tamanha semelhança. Mais uma vez estava comprovado que tudo que aquilo que eu planto é coisa. Isso vai ser assunto de discussão dos congressos médicos do futuro, dos simpósios, das sessões clínicas. Nós hoje estamos tratando os efeitos, não sabemos as causas. As causas estão em vidas passadas. Criança que apresenta um tumor maligno daquele no ventre materno, a causa só pode estar em vidas passadas. Então, como médicos no futuro, nós saberemos pesquisar o que aconteceu lá atrás. Próximo. Bem, aqui está o perispírito, já está sendo chamado como campo morfogenético. É aqui que vai ficar tudo gravado, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço e até aquilo que eu penso. Até onde eu estou entendendo, quando eu desencarnar, vai ser colocada uma tela com WhatsApp na minha frente, com tudo que eu falei, com tudo que eu fiz. Então nada está oculto. Não haverão advogados para me defenderem. Não haverão promotores para me acusarem. Não haverão juízes para me julgarem. A justiça divina está na consciência. E até onde eu estou entendendo, o pior dos remorsos é o remorso. O pior dos infernos é o remorso. Para onde eu vou, ele vai comigo. Aí eu vou precisar de um corpo físico, pelo menos para esquecer o que eu fiz de mal, porque o remorso não está me dando trégua.
E veja então a responsabilidade de quem é médico, tem família, tem educação, tem carinho, tem alimentação, tem lazer, se forma em medicina e se entrega aos abortos criminosos. Vejam a responsabilidade que se assume. Tudo isso é fruto da ignorância. Próximo. Evidentemente, essas alterações vão agir onde? No ADN. Fatal. Próximo. E onde tem vida, tem ADN. E aqui as conclusões finais. Somos todos seres imortais. Nossa evolução em conhecimento jamais cessará. Tudo o que aprendemos em nossa atual existência e nas anteriores está preservado em nosso cérebro quântico espiritual. Todos os nossos atos, bons ou maus, ficam impressos em nossos corpos extrafísicos. A grande maioria das doenças humanas tem sua origem em vidas passadas. As doenças são purificadores do espírito. Próximo. Então, nenhum médico que honre a sua profissão jamais estará sozinho. Quando eu comecei, 27, 28, 29, 30 anos, doutor Rocha Lima, eu não acho que eu tenho que conversar com meus colegas e contar para eles o que eu estou aprendendo aqui no Médico Frei Luís? Por quê? Doutor Rocha Lima, trabalham dia e noite, estudam até exaustão, ensinam tudo que sabem aos mais jovens, ainda encontram tempo para cuidar da família e não acreditam em nada. Não mexa com nenhum deles porque eles estão na sua frente. Mas como estão na minha frente? Não precisam de religiões nem de orações, porque a vida de cada um já é uma prece contínua. Baixei a cabeça, nunca mais toquei no assunto. Desde que conversei com eles. Colega, você tem ideia de quantos pacientes você já operou? Com a maior tranquilidade. Uns 23 mil. O cara precisa de religião? Quem precisa de religião fui eu. Próximo. Bem, então, estão me reconhecendo aí ou tenho que tirar a máscara? É ótimo, Paulinho. Eu não entro em nenhuma sala de cirurgia sem fazer uma prece. Se a coisa está muito grave, eu tenho que entrar rápido, que Deus me ajude, sempre é bom pedir. Se eu não falo nada, os meus auxiliares perguntam: como é, professor, não vai falar nada não? No livro A Medicina Mediúnica do Futuro, tem uma médica médium lá no Frei Luís, muito reservada. Eu estava com 12 capítulos prontos. Aí eu pensei, será que tem uma médica ou médico médium que me conte o que acontece dentro do centro cirúrgico com ele, num ambulatório, numa enfermaria, num consultório? Aí tem uma médica muito reservada. Aí eu, colega, eu estou com um livro assim, você pode dizer o que acontece com você? Vou pensar. Aí se afastou. Passou 10 dias e não respondeu. Você pensou? Estou com o livro pronto. Se você falar, talvez eu faça mais um capítulo. Eu vou atender seu pedido com uma condição: que você não coloque o meu nome no livro. Tá bem, não coloco. Beleza? Eu fiz 16 perguntas, 17 perguntas. Ela começou a me responder. Tudo que eu tinha escrito nos 12 capítulos estava na resposta dela. E ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. Ela disse que quando entra no centro, ela é cirurgiã e proctologista. Ela entra no centro cirúrgico. Ela vê mais médicos espirituais do que médicos encarnados. Nenhuma equipe está sozinha. Enquanto nós estamos cuidando do corpo físico do paciente, eles estão cuidando do corpo extrafísico. Eu só sei cuidar do corpo físico. E quem é que está cuidando do mais importante? Do energético, do vital, do transmissor da vida aos nossos corpos, do imortal. Nós não sabemos. E ainda mais, ainda nos intui, vai pela direita, vai pela esquerda. Vê o que eu mandei para você no teu WhatsApp ontem, de um colega que estava fazendo uma cirurgia cardíaca e começou, em decorrência de uma ruptura da artéria aorta, começou os borbotões do sangue expelir. E não se conseguia, quase 5 horas de cirurgia. Ninguém conseguia resolver o problema. Sabe o que ele fez? Você não vai acreditar. Ele mandou uma mensagem para mim: doutor Paulo César, nesse momento, me lembrei dos seus livros, de que nenhum médico está sozinho. E, no silêncio, fiz uma oração pedindo orientação sobre o que fazer. Sem nenhuma explicação, veio na minha mente uma solução a ser feita e salvaram a vida do paciente. Ele lembrou do que eu coloquei no livro: nenhum médico está sozinho. Fez uma oração em silêncio. O chefe que estava operando, o chefe de cirurgia cardíaca, ateu, não acredita em nada. E chegou a dizer: não vamos fazer mais nada porque esse paciente está perdido. E ele, como segundo assistente,
deu a sugestão: professor, o senhor permite que faça isso? Fizeram e salvaram. Aí ele mandou uma mensagem desse tamanho comigo, com um filme mostrando o que estava acontecendo na hora. Eu botei no teu WhatsApp isso. Próximo. Então, essa é a imagem que eu coloco na minha mente toda vez que eu entro numa fala de cirurgia. Para terminar, todo mundo aqui, todos nós, chegará um momento em que teremos um distúrbio de saúde. Todos sabemos disso. Não vamos pensar, mas vai acontecer. Eu vou relatar o que aconteceu com uma dessas minhas pacientes graves. Ela tinha um câncer de mama, eu já tinha operado, passou um ano, pipocou metástase em todo o esqueleto. Os ossos são o principal sítio metastático do câncer da mama. Os cancerosos são os pacientes que mais operam. E os principais pacientes que eram levados às reuniões de maternizações eram cancerosos. Veja como as coisas vão se conjugando. Pedra de um quebra-cabeça que está sendo montado. Bom, não tem mais nada a fazer, eu convidei ela para uma reunião de maternização. Aceitou. Foi colocada no leito, ao meu lado. Estou sentado ali onde está o Vereza. A paciente está deitada no leito aqui. Apaga-se as luzes, aqueles espolcar de relâmpagos dentro da cabine, que funcionam como esterilizadores da atmosfera, radiações ionizantes de grande potência, estão esterilizando, até o ozônio entra no lugar. E aí sai uma entidade materializada chamada João Pedro, que eu já falei aqui, é o líder dos colegas, do lado de lá. Se aproxima com aquela luminescência do corpo, contempla a paciente e começa a fazer jorrar sobre ela a luminescência de uma ampola, um instrumento em forma de ampola que trazia em suas mãos. A luminosidade era tanta que dava para ver os ossos do carpo e do metacarpo. Está jorrando. Daqui a pouco, ele começa a conversar com uma entidade que não estava materializada, mas nós ouvíamos a voz pelo fenômeno da voz direta. A entidade materializa a laringe, se ela não estiver iluminada ou solidificada, você não vê, mas ouve. Em inglês fluente. Eu não conseguia entender nada. Tamanha era a velocidade do diálogo, mas uma palavra as duas entidades repetiam insistentemente. Wonderful, 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 wonderful. Eu estou sentado aqui, caramba, o paciente está com câncer de mama, metástase para tudo quanto é osso. O que tem de tão maravilhoso aqui? Calado. Eu nunca me dirigia à entidade. O problema era conter a minha curiosidade quando ela se dirigia a mim, calado. Naquele momento inesquecível, eu estava vendo 4 dos mais raros e fantásticos fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. A materialização de um espírito, a bioluminescência, que é a produção de luz para um ser vivo, o fenômeno da voz direta e a xenoglossia, quando a entidade fala línguas desconhecidas do médium. 4. Se retirou e a primeira oportunidade que eu tive, eu indaguei ao Frederico. Frederico, o que havia de tão maravilhoso o Dom Pedro, daquela outra entidade que se manifestava pelo fenômeno da voz direta, tanto elogiava? Resposta para todos nós. Resposta para todos nós. Eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus, ela não estava acusando médicos e tudo que vocês têm a oferecer na sua medicina, ela estava aceitando resignadamente. E aquilo estava trazendo um grande benefício para o seu espírito imortal. Beleza? Muitíssimo obrigado pela oportunidade. A divindade era ultra conhecida no Antigo Egito. Quem mandava no país era o sacerdote, não era o faraó. Será que não teriam médios de efeitos físicos? Como é que eles conseguiam fazer aqueles afrescos na profundidade dos túmulos, das pirâmides, no deserto, o calor? Como é que a luminescência? Os historiadores dizem que eles utilizavam espelhos até refletir a luz. Não tem como. Tochas, não se encontrou um sinal de fuligem no interior. E a bioluminescência? Será que podia ser utilizada a bioluminescência mediúnica, como nós cansamos de ver juntos nas reuniões de materializações? Aí eu botei, anindígena médios. Bom, seja o que Deus quiser. Coloco as minhas hipóteses, minhas convicções são inabaláveis. Não tem como voltar. Não tem como. Eu não posso obrigar ninguém a acreditar no que eu acredito. Mas estamos entrando na era do espírito. Acabou. É isso que vai modificar a humanidade.
existem duas atmosferas, uma física e uma psíquica. A psíquica, ela é a soma dos pensamentos dos habitantes do planeta. E ela interpenetra pela energia física. Muito bem. Qual é a psicosfera do planeta onde os dois dos maiores comércios são de armas e de drogas? Somente a última guerra matou 60 milhões. Sem falar na orfandade, sem falar nas deficiências físicas. Então, qual deve ser a psicosfera do planeta onde são praticados por ano 100 milhões de abortos criminosos? Estamos colocando tijolos em telhados de zinco. Vai desabar. Como? Tragédias ecológicas, enchentes, tsunamis, terremotos. Não tem saída, cara. Não tem saída. A saída está no esclarecimento. A ciência vai ser... vou falar o que eu falo em todas as reuniões. Repito. Todos esses corruptores, assassinos, corruptos, pedófilos, milicianos, terroristas, se vacinam e vacinam os filhos contra tudo. Paralisia infantil, varíola, catapora e vai por aí fora. Por quê? Foi a ciência que provou a existência desses micro-organismos que causam essas doenças. Estamos vendo eles? Estão nas nossas roupas, na nossa pele, no ar que nós respiramos, nos alimentos, estão em todo lugar. Foi a ciência que provou. E os espíritos estão onde? Em todo lugar. Se meu pai estivesse aqui, ele não estaria vendo paredes, ele estaria vendo uma multidão de espíritos que estão sendo trazidos para aqui para receber as informações. Alguns não sabem nem que estão desencarnados. Ele cansou de ver isso acontecer. Não conseguem ouvir a voz de um Frei Luís, mas conseguem ouvir a minha voz, porque estou no plano denso em que ele se encontra. Então, e outra coisa, a psicosfera dessa sala está tão pura que, com certeza, existem espíritos médicos caminhando por essas fileiras e cuidando de doenças que nós nem desconfiamos que possuímos. Agora, tenhamos, assim, uma resignação. Nem Jesus curou todos. Segundo, todos os cegos que ele curou, todos os paralíticos, todos os leprosos, a sogra de Pedro, o Lázaro, todos morreram. Então, por mais que nós queiramos adquirir a nossa saúde física, podemos adquirir. Mas nós vamos morrer um dia, porque nós somos peixes fora d'água. Esse não é o nosso habitat. Nosso habitat é o plano espiritual. Para todo lado que você se volta, você vê sofrimento. Esse é o nosso habitat. Doutor Paulo, obrigado pela palestra. Falando aqui de causa e efeito e doenças no organismo que são reflexo carregamos do passado, da consciência e tal. Está aberto esse microfone. A ingestão de carne. Desliga esse microfone, Paulão. Não, só para desligar só, por enquanto. Isso aí. A ingestão de carne. Outro dia eu assisti um documentário muito interessante que mostra que o efeito causado pela ingestão de proteína animal geraria uma contração dos vasos sanguíneos e uma dificuldade no fluxo sanguíneo. Enfim, uma série de causas que supostamente seriam decorrentes da ingestão de proteína animal, de carne, basicamente. E nós vemos aí hoje em dia no planeta um aumento dos veganos. Antigamente se falava dos vegetarianos e hoje em dia dos veganos. Eu queria saber se o senhor tem alguma informação para nos dar alguma luz em relação a esse assunto. Primeiro, está no livro, num dos livros do André Luiz. Acho que são Missionários da Luz. Acho que são Missionários da Luz. A frase nunca mais, quando eu li essa frase, eu nunca mais esqueci. Dia virá, e que o estábulo será tão sagrado quanto o lar. Nunca me esqueci dessa frase. Aí cheguei na reunião de materializações. Não pode-se comer carne nas 72 horas que antecedem a reunião, com exceção da carne de peixe. Não estou rachando. Por quê? O animal, quando é abatido, a sua carne fica impregnada de fluidos pesados, parônticos, negativos. Quando você ingere, os fluidos contaminam o seu ectoplasma. Quando você vai a uma reunião de materialização, 70% do ectoplasma sai do médium. Os outros 30% da natureza que envolve o santuário e da assistência. Se você está com o seu ectoplasma contaminado, vai contaminar o ectoplasma do médium. Vai dificultar a materialização da entidade, mesmo que ela se materialize. Quando ela se desmaterializar, os fluidos negativos vão para o médium.
pode ocasionar hemorragias, diarreia e vai por aí fora. Entendi, doutor Rocha Lima. Mas por que a carne de peixe é autorizada? O peixe também não sofre? Sim, mas muito menos. Por quê? Porque o cardume tem um perispírito coletivo. E quando você tira uma unidade do cardume, o sofrimento é muito menor. Segundo, a carne de peixe é impregnada por compostos fosforados. E a primeira coisa que nós vemos dentro da cabine, do tal médium, são os clarões azuis, violetas. E os compostos fosforados entram nessas radiações para eliminar os micro-organismos da atmosfera. Outro que eles usam, o ozônio. 98% dos micro-organismos conhecidos são sensíveis ao ozônio. A única carne que eu ainda consigo ingerir é de peixe. Tudo que isso você está dizendo é pura verdade. Essas carnes do boi, da vaca, do porco, das aves, está impregnada com radicais livres de oxigênio. São moléculas, ou submoléculas, de meia-vida de milésimo de segundo. Mas esse milésimo de segundo é suficiente para lesar o ADN de uma célula. E essa lesão do ADN pode levar a uma transformação, uma mutação que conduz à malignidade, ao câncer. Então, tudo isso é real. Além disso, todos nós passamos pelos todos os reinos. O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. O que passou fomos nós? Não. O princípio vital que está transmitindo vida hoje ao nosso corpo físico. Então, eu tenho que olhar os animais como meus irmãos inferiores. Isso aí tem um livro aí sobre a recém-lançado, um livro recém-lançado sobre Homo sapiens. Parece que até o autor vai fazer uma apresentação aqui esses próximos dias aqui no Rio de Janeiro. Vai ver o que ele está dizendo, o que os animais que servem como repasto à nossa alimentação passam para que sirvam de repasto para nós. É inconcebível. Quando eu estava lá na jornada de medicina e espiritualidade lá na Europa, havia uma veterinária que se apresentou também. Beleza? Ela mostrou uma cena dos bois na fila para serem abatidos. E ela conseguiu captar em uma dos bois a dilatação da pálpebra, me ajuda? Da pupila, e o escorrer de lágrimas, vendo o companheiro da frente sendo abatido. Depois que eu vi aquela cena, eu nunca mais consegui mais ingerir carne. Eu já não ingeria há muito tempo. Ali foi a pá de cal. Expiações, sim. No mundo de provas e expiações, sim. Nós não sabemos para ficarmos tristes. Nós estamos em uma fase de transição planetária. Então a tristeza, essa confusão toda que nós estamos vendo acontecer no planeta, é natural de uma transição. Se vocês forem me fazer uma visita na minha residência, sem me avisar, e na hora que vocês chegarem lá, eu estou me mudando do segundo andar para o terceiro, como é que vocês vão encontrar a minha casa? Toda revirada. Móvel desmontado para cá, trouxa para lá, travesseiro para cá. É o que está acontecendo com o planeta Terra. Esse simplesmente é uma das características do planeta em transição de provas e expiações para a regeneração. Agora, na medida que você for instruindo o ser humano sobre as verdades do espírito, naturalmente as tristezas diminuirão. Não existe nenhum mal que não tenha a sua data para terminar. O Consolador prometido é uma dádiva. Ele está nos dando a certeza de que não existe morte, que nós vamos continuar vivos. Tudo aquilo que nós estamos passando é temporário, são provas. Nós estamos aqui com duas grandes finalidades: ou pagar alguma dívida, ou cumprir alguma missão, ou as duas. E posso agora, aproveitando a sua pergunta, relatar o que está acontecendo na minha família. Eu estou com uma neta que faz hoje, o acaso não existe, hein? Minha neta faz hoje 4 anos. 4 anos. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses, foi picada pelo mosquito da Zika. E a minha neta nasceu comigo com cefalia. A criança não anda, a criança não fala, a criança não senta, a criança não come, está com uma sonda no estômago para alimentá-la. Você já imaginou a tristeza que comete uma família dessa forma? Percebeu? Graças a Deus está na minha família. Alguma coisa aconteceu lá atrás. São 3.000 crianças assim. 3.000. Então o Consolador Prometido vai ajudar a nós ultrapassarmos esses obstáculos trazidos pela tristeza. Não existe diferença de alguém
que perca um filho com 2, 3 anos, se ele é judeu, se ele é católico, se ele é protestante, se ele é muçulmano, a tristeza é a mesma. Então nós somos todos membros de um rebanho que tem um único pastor. Quem é o nosso pastor? O Cristo planetário da Terra, Jesus. Sabe o que é um Cristo planetário? Um espírito que atingiu tamanha evolução na ciência, na tecnologia, na moralidade e no amor, que lhe foi dada a responsabilidade do governo do planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica. No caso da Terra, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, em torno de 5 bilhões de anos, Jesus era Jesus. Quantos planetas existem na nossa galáxia? 100 bilhões de estrelas. Quantos planetas? Se cada planeta tem um Cristo planetário, quantos Cristos planetários existem na Via Láctea? É isso que nós vamos nos tornar? Segundo o Espiritismo, sim. Você vai e volta cada vez aprendendo mais. Claro, como é que eu vou estar daqui a 10 mil anos? 40 mil anos? 1 milhão de anos? Como é que eu estarei? Desculpe, eu estou me alongando. A tristeza faz parte desses degraus que nós estamos subindo um a um. E vamos ultrapassar. E quanto mais formos instruídos, mais fácil é a ultrapassagem dos torrões, dos brasões, das brasas da tristeza. É isso que os nossos amigos, ditos espíritos obsessores, nossos irmãos, é isso que eles fazem. Eles aproveitam, olha, nos estudos, você pode estar achando de tudo, mesmo de ignorante. Até o ectoplasma eles sabem como manipular. Você sabe o que aconteceu de tragédia no Lar de Frei Luís. Até combustão espontânea. Tentativa de matar o médium durante as reuniões de materializações com lençóis encharcados de urina, tentando sufocá-los. Então eles sabem como manipular todas essas energias. Pode estar achando de tudo, mesmo de ignorante. Como é que eles vão se utilizar de nós para nos prejudicar? Vão nos estudar e ver quais são os nossos pontos fracos. Olha, aquele camarada ali, ele está frágil na cobiça, aquele na maledicência, aquele na inveja, aquele na maldade, na violência. E aí sabe o que eles fazem? Incendeiam, assopram a nossa brasa, e a nossa brasa fica incandescente. E nós começamos a ter atitudes descontroladas. Esse é o planeta que nós estamos em prova de expiações. Veja a inferioridade da humanidade que nós pertencemos. Mas isso tudo tem prazo para acabar. A própria tristeza está dentro dessas classificações. Nós estamos sob o controle, no planejamento. Nós estamos no planejamento. Nada é por acaso. À medida que nós fomos adquirindo merecimento, o que o Cristo planetário vai fazer? Vai encaminhar na nossa direção espíritos evoluídos, prontos para trazer alguma revelação. Isso aconteceu em toda a história da ciência. Vou falar da ciência. Se eu quiser falar de política, eu posso falar. Gandhi nem cristão era. E caminhando com uma bengala, com uma túnica, com uma tigela para tomar sopa e outra para tomar água, libertou 3/4 do Império Britânico, nem cristão era. Então, em toda a história da humanidade, veio esses pontos de aceleração da nossa ciência. Isso aconteceu com Fleming, que abriu a porta para a descoberta da penicilina. Aconteceu com Mendel. Mendel teve tanta sorte na escolha dos caracteres da ervilha que foi taxado até de charlatão. A mesma coisa com Pasteur. O Pasteur foi taxado de maluco. O cara é maluco. Ele está querendo proteger seres humanos e animais, injetando neles micro-organismos que causam as doenças que ele quer proteger. O cara é maluco. Então, na hora que nós adquirimos o conhecimento, essas soluções para as doenças virão ao nosso alcance. Eu te dei o exemplo da minha neta com microcefalia. Eu vou te contar uma coisa que tu não vai acreditar. Nem você. Pesquisadores da USP implantaram no cérebro de ratos tumores malignos que acometem crianças. O tumor maligno saiu do crânio dos animais e comprometeu os ossos, metástases ósseas. Eu não sei de onde eles tiraram essa ideia ainda, estou pesquisando. Pegaram o vírus da Zika e injetaram nos animais. O vírus da Zika destruiu todas as células cancerosas e não atingiu mais nenhuma. Só o espiritismo explica uma coisa dessa. Esses espíritos vieram com uma bagagem kármica, eu sei qual é, não vou comentar aqui, uma bagagem kármica
e uma bagagem missionária para trazer uma solução para um tremendo problema da medicina. Essas crianças com esses tumores têm que ter o crânio aberto, tenta-se tirar o tumor cirurgicamente e depois fazem quimio e radioterapia. A maioria morre. Você pega o vírus que causa a microcefalia, injeta e ele elimina tudo? Virar uma vacina? Claro! Já começaram os testes humanos. Então o Espiritismo explica isso. Então chegou o momento, a solução aparece. Tá bom, gente, vamos virar a mesa aqui.